Boa noite, amigos. Aqui é o Saulo Matheus Chibus, do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que listem aqui os meios confiáveis de ajuda para a situação do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante. Inclusive, tem uma palavra de 3 letras de que esta plataforma não gosta, certo? Mas coloquem, não pode colocar, certo? Coloquem alguma cifra. Queria pedir a todos vocês também, secundariamente, que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal para que possam fazer o curso de sobrevivência intelectual, claro. E também que se inscrevam no meu canal só sobre a questão de cultura pop e do que nós fazemos análise de cultura pop, do que é importante para a cultura pop, que é o canal Mangaton. O link está aqui na descrição, certo? Inscrevam-se todos lá. Inclusive, no link vai ter, certo, uma live sobre a questão desse show bizarro da Madonna, que foi um dos casos mais egrégios de desvio de prioridade da história do Brasil. Bem, o Rio Grande do Sul é um caso muito curioso na história do Brasil. Ele é um estado da fronteira que no passado tinha uma cultura, principalmente uma cultura muito mais próxima da cultura argentina e da cultura hispânica de modo geral, diga-se de passagem, para os argentinos e os uruguaios, certo? Aquela fronteira é só algo puramente ficcional. Gaúcho é todo aquele que está ao norte, naquela região do Pampa, ao norte do Prata, certo? Ao norte do Rio Prata. E, tanto que eles também mencionam a existência dos gaúchos, também na literatura deles, etc. O gaúcho é tanto o gaúcho do Rio Grande do Sul, quanto o gaúcho das províncias de Misiones, Corrientes e Entre Ríos, na Argentina, como também o gaúcho é o uruguaio. Também é chamado de gaúcho, lá por eles. E o Rio Grande do Sul é um estado brasileiro que tem uma história muito peculiar. Porque sempre foi um estado bastante próspero. Até pouco tempo atrás, alguém poderia dizer que foi a região do Brasil que deu certo, que foi ele junto com Santa Catarina e o Paraná, certo? Alguém poderia dizer que o Sul é o Brasil que deu certo minimamente, certo? Do ponto de vista de economia e também de civilidade. Até pouco tempo atrás, alguém podia dizer isso. Caiu em um abismo pós-88. Porque é um estado que foi assolado por uma crise financeira muito forte. Um estado que teve uma péssima situação orçamentária nos últimos anos. É um estado que também depois de 88 eclodiu em termos de violência. Virou um lugar bastante violento. Virou um estado bastante violento para os padrões do centro-sul brasileiro. E você tem um outro problema sério. Crise de natalidade. O Rio Grande do Sul é um estado cujas taxas de fecundidade caíram dramaticamente, de forma que você já tem hoje no Rio Grande do Sul uma grande quantidade de municípios que perdem população. Infelizmente, parece, especialmente pela última razão, que o triste episódio que está se abatendo sobre o Rio Grande do Sul, muito provavelmente colocará, conhecendo o Brasil, o Rio Grande do Sul, em uma situação análoga à Louisiana, pós-Katrina. Claro,
Por um lado, Katrina foi uma catástrofe muito maior. Por outro lado, os Estados Unidos têm uma capacidade muito superior de reconstrução, o que é algo completamente patético no Brasil, ainda mais diante da negligência absurda do governo brasileiro neste momento. O governo brasileiro neste momento está sendo mais negligente do que o Bush foi na Louisiana. No caso, e a má conduta do Bush na Louisiana foi um dos motivos para ele ser um presidente tão odiado, junto com a guerra do Iraque. Talvez ela tenha influenciado até mais o ódio coletivo a ele do que a guerra ao terror. E o governo brasileiro, eu acho que teve uma performance ainda pior. Louisiana, em grande parte, teve grande dificuldade de se recuperar e hoje é um dos estados americanos que perde população, um dos estados que perdem população, certo? Um dos estados que perdem população. Agora, coloque isso no Brasil com um cenário já existente de baixa taxa de fecundidade no Rio Grande do Sul, que já é um estado de onde as pessoas querem sair muitas vezes, querem ir para Santa Catarina, para o Paraná. Alguns loucos vão para o Nordeste. Sobral, Fortaleza e Juazeiro do Norte, por exemplo, são cidades que têm muitos recursos. Eu morava em Sobral, em bairro. Morava em bairro. Muitos talentos trabalham na indústria, em Sobral, em Juazeiro do Norte, no Crato, em Fortaleza, etc. Também na área da educação. É um lugar de onde muita gente quer sair. Pelos problemas que eu já mencionei. Surgiu um efeito em cascata. Agora, o Rio Grande do Sul teve um papel desproporcional na história cultural do Brasil, em qualquer história cultural e intelectual do Brasil. Você vê que o Rio Grande do Sul é um estado que teve um papel desproporcional, certo? Por exemplo, um dos maiores filósofos do Brasil, que foi Mário Ferreira dos Santos, era um gaúcho. Ele nasceu em São Paulo, nasceu em Tietê, mas os seus pais eram artistas circenses e ele foi educado no Rio Grande do Sul. A formação de Mário Ferreira dos Santos ocorreu no Rio Grande do Sul, certo? Depois de uns 40 anos, mais ou menos, ele foi para São Paulo. Vários grandes filósofos do Brasil vieram do Rio Grande do Sul, certo? É o caso, por exemplo, de Arnildo Stein, né? É o caso do próprio Denis Lerner Rosenfeld, de Carlos Cirne Lima, certo? Do último eu não gosto muito, mas mesmo assim tinha o seu gênio, certo? E vejam que essas figuras muitas vezes foram notáveis, embora afastadas do centro intelectual do Brasil. Historicamente, o eixo cultural do Brasil era no Nordeste, São Paulo. Aliás, mais até Nordeste Rio do que Nordeste São Paulo. São Paulo já entrava de penetra. Por exemplo, São Paulo é um estado que teve relativamente pouca contribuição às letras no Brasil. Você teve relativamente poucos grandes escritores de São Paulo. Na poesia, uns 2 ou 3, né? E na prosa, eu acho que menos ainda. Muitos nomes do Rio Grande do Sul viraram, por exemplo, no caso das letras, figuras renomadas nacionalmente, inclusive internacionalmente em alguns casos, mas que às vezes eram sabotadas pela intelectualidade brasileira e não levadas tão a sério assim.
É o caso do Mário Quintana na poesia, e é o caso também, principalmente, do Érico Veríssimo, que foi um dos grandes prosadores do Brasil. Dos ficcionistas em prosa do Brasil, Érico Veríssimo é um dos maiores. Eu considero até hoje que o romance de estreia do Érico Veríssimo, o romance de estreia, que é Clarissa, salvo engano é o romance de estreia, não tenho certeza, mas eu considero que até hoje entra no top 10 dos melhores romances já feitos no Brasil, certo? E não era alguém levado a sério. Por muito tempo ele foi tratado da mesma forma como é tratado hoje o Paulo Coelho, com mais justiça. No caso do Paulo Coelho, há mais justiça em vida. O Veríssimo fez um sucesso absurdo ali na Argentina, na América Latina como todo, certo? E era também o romancista talvez mais lido do Brasil na sua época assim de glória. Acho que mais até que o Jorge Amado na época, certo? Agora, em vida houve muitas pessoas que desmereceram o talento dele. O movimento simbolista da poesia brasileira, embora muitos dos seus grandes nomes não fossem gaúchos, certo? Cruz de Souza, que foi o seu maior nome, era de Santa Catarina, não era propriamente Rio Grande do Sul. Mas a grande maioria dos poetas simbolistas do Brasil foram do Rio Grande do Sul, como aponta Carpo, certo? E é um movimento que nunca foi levado a sério, embora tenha sido um dos grandes movimentos da poesia brasileira. Ainda hoje é subestimado pelos estudiosos da literatura brasileira. Para vocês terem uma ideia, até mesmo aquelas histórias em quadrinho do Zé Carioca que circulavam no Brasil, que para muitos viraram meio que a imagem que todos tinham do Rio de Janeiro, em grande parte elas eram feitas no Rio Grande do Sul, eram feitas por gaúchos. Eram feitas em uma cooperativa de quadrinhos criada pelo Brizola chamada Sétipa. Eu considero, por exemplo, o Renato Canini, ao meu gosto, é o maior quadrinista do Brasil empatado com Maurício de Souza, certo? Ao meu gosto. Empata com Maurício de Souza pelo título de maior quadrinista do Brasil. E quase todos os quadrinhos do Zé Carioca feitos na Sétima são bons. Eu acho que até o Círculo Sincero é o maior universo do imaginário, é o maior universo de ficção que plasma o imaginário brasileiro, certo? Na minha opinião, certo? Mas no Rio Grande do Sul, a verdade é o seguinte, que todos esses problemas também, já mencionados, têm aspecto cultural. Os problemas que levaram ao fim do Rio Grande do Sul, com exceção dos climáticos. Porque o Rio Grande do Sul teve um paradoxo, certo? Ele era o estado étnico por excelência. Por étnico eu falo que é o estado onde havia mais grupos étnicos com culturas próprias, certo? Cada grupo étnico tinha a sua própria cultura. E foi um ditador que subiu a partir do próprio Rio Grande do Sul, e que era gaúcho, que foi a figura do senhor Getúlio Dornelles Vargas, quem realizou a supressão desses grupos étnicos. E acabou que o Rio Grande do Sul virou refém dessa cultura brasileira biônica, com essa tendência forte
por parte da classe política. Há uma burocratização forte. Nisso aí, ele virou um Estado altamente suscetível à liberação sexual, certo? Que é a causa da baixíssima taxa de fecundidade do Rio Grande do Sul. Então você pode dizer que os problemas do Rio Grande do Sul também têm uma origem cultural, certo? E é uma origem cultural que, paradoxalmente, vem das elites políticas do próprio Rio Grande do Sul, certo? E que, na verdade, o próprio Rio Grande do Sul, que deveria ser o estado mais distante de tudo isso aí, por ser o estado que teve uma influência europeia mais recente, na verdade foi tão cooptado por esse fenômeno quanto todos os outros. E talvez até mais do que todos os outros. Foi cooptado pela cultura biônica telúrica, do sensualismo, da busca pelo sensível. Né? Vejam que o Rio Grande do Sul é um estado que particularmente notável, não estou querendo fazer crítica à religião, mas no estado brasileiro onde o candomblé é mais praticado. Na verdade tem um batuque, né? O batuque, o análogo ao candomblé no Rio Grande do Sul. Que é uma pena, o que é uma pena porque, assim, de um ponto de vista católico, eu sou católico, o Rio Grande do Sul é um estado do Brasil que tinha mais instituições católicas. Apesar de que, bizarramente, ele virou um dos epicentros da teologia da libertação no Brasil. Por razões que eu nunca pude entender direito. Enfim, é isso. Eu espero que tudo melhore quanto ao Rio Grande do Sul, mas eu sou pessimista e eu vejo, tudo parece levar a crer, certo? Que o Rio Grande do Sul terá um futuro difícil, mesmo para os padrões do que é esperado para o Brasil, certo? O Rio Grande do Sul é um estado que tinha tudo para dar certo, mas que está caindo em uma situação, essa questão de as pessoas saírem de lá, crise demográfica, situação que é análoga à do Nordeste. Tudo leva a crer que, com as suas devidas proporções, o Rio Grande do Sul vai virar um análogo sulista que é o Nordeste hoje, né? Isso é uma pena, né? Uma pena. E não pensem que é nordestino querendo ser chato, não. Certo? Maior respeito pelo sul, etc, né? Acho que, na verdade, né, se for por isso, o Nordeste é a região que eu mais critico aqui nesse canal. Pois listem todos os meus de ajuda para os gaúchos. Um abraço a todos e até logo.